Três fundos imobiliários para iniciantes. Fundos imobiliários onde a chance de você receber nada de dividendo ou os dividendos caírem muito é muito baixa. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Colombo e nós vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje um vídeo voltado para investidores iniciantes, onde eu quero trazer três fundos imobiliários seguros, tá? Não é indicação, não estou falando para você comprar. A ideia aqui é trazer para você, né, fundos que são perenes, que têm um longo tempo de mercado, que já tem alguns anos em operação, e especialmente que tem algumas características internas que fazem deles fundos mais seguros quando nós falamos em rendimento. Então eu não estou falando aqui voltado para nenhuma estratégia, não estou falando nada disso. Estou voltando totalmente para a garantia da renda, né? É óbvio que quando a gente fala de renda variável, a gente não pode dizer que com certeza você vai receber aquela renda, até porque são imóveis alugados e você recebe o aluguel disso. Mas nós vamos falar sobre a garantia da renda desses fundos imobiliários, sobre a tendência deles continuarem pagando pelo menos aquilo que eles estão pagando. Eu separei três fundos imobiliários diferentes aqui para trazer para você que é novo investidor, até para você ter noção daquilo que você tem que olhar, do que você pode olhar, do que talvez garante a renda de pé nesses fundos imobiliários, fechou? O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é o HGLG, CSHG Logística, que é um fundo imobiliário com mais de 1 milhão de metros quadrados de imóveis locados, um fundo com quase 4 bilhões de patrimônio, ou seja, se juntar todos os imóveis que eles têm ali, dá um valor de 4 bilhões de reais, ou quase isso, né? Atualmente são quase 350 mil investidores nesse fundo imobiliário. Então é um fundo muito antigo, um fundo muito grande, de uma gestora, de uma empresa, né, uma financeira gigantesca com grande histórico. Então só por aqui já existe uma segurança um pouco maior, porque é um fundo realmente bem grande. Quando nós falamos sobre patrimônio, a gente pode falar, né, desse 1 milhão de metros quadrados de imóveis, o que já é muita coisa, mas nós podemos falar também sobre os imóveis especificamente que esse fundo imobiliário tem, né? Lembrando que ele é um fundo imobiliário logístico, então o objetivo dele é comprar e locar imóveis logísticos. Esse fundo imobiliário tem vários imóveis espalhados por várias regiões diferentes do país. Isso dá ainda mais segurança por questões de contrato, né? Então, se eu romper um contrato de uma empresa dessa, que são empresas gigantescas, esse fundo tende a não sofrer, até porque são imóveis bem específicos. Esse fundo imobiliário, né, tem aí muito tempo de existência, é um dos mais antigos que nós temos, e se for falar de rentabilidade também, ele, né, desde o início do seu trabalho na Bolsa de Valores, lá em 2011, ele já entregou 454% de rentabilidade nesse período, enquanto o CDI, que é a nossa base aí para comparar com a renda fixa, né, entregou 186%. O HGLG é um dos fundos mais antigos que nós temos, um dos mais conhecidos e um dos logísticos, um dos maiores logísticos que nós temos, com uma perenidade bem grande. Então, se a gente for olhar até os dividendos deles, né, comparando ano após ano, a gente vê que existe uma tendência bem óbvia e bem clara do quanto esse fundo vai pagar, exatamente pelo seu tamanho. Quanto maior o fundo, né, e por ser um fundo voltado para o tijolo, fica mais fácil da gente entender o quanto que ele vai pagar e a tranquilidade no recebimento dos aluguéis todos os meses. E falando um pouquinho sobre essa questão de fundo de tijolo, existe um outro tipo de fundo imobiliário que são os fundos de papel. Geralmente esses fundos não são indicados. Eu basicamente digo para os mais novos investidores nem focar nesses fundos. Porém, como a ideia aqui é trazer três fundos diferentes, eu vou trazer um fundo de papel que segue a mesma linha lógica do HGLG, que é um fundo bem antigo, um fundo que tem uma rentabilidade histórica bem interessante também, que é o CPTS. Já começando a falar sobre rentabilidade histórica desse fundo imobiliário, a gente consegue ver que no mesmo período de existência dele, comparando também com a renda fixa, o CPTS entregou 145% de rentabilidade, enquanto o CDI entregou 110%. Como ele é um fundo de papel, ou seja, ele não investe diretamente em imóveis, mas ele empresta esse dinheiro para construtoras, para empresas que vão fazer loteamento, né? Essa é a ideia de um fundo de papel. O retorno vai ser mais próximo da renda fixa. A tendência é que seja um pouco acima, mas vai ser sempre mais próximo, porque ele está só emprestando dinheiro e não sendo dono de um imóvel em si, que tem uma valorização toda ali por trás. Tá? O CPTS é um fundo de papel e a gente segue essa mesma linha. Né? É um fundo hoje que tem aí uma quantidade de cotistas bem grande e tem uma gestora que é a responsável por fazer esse fundo girar, que é a Capitânia, que também tem muito tempo de estrada.
Então, seguindo a mesma linha do HGLG também, a gente consegue ver que os rendimentos dele na história desse fundo foram ali bem perenes, né? Diferente de outros fundos de papel que a gente vê uma oscilação muito grande, o CPTS consegue manter uma sequência de pagamentos mais interessante, óbvio que tem altos e baixos, né, normal, mas ele consegue manter exatamente porque ele é um fundo muito grande, com alguns bilhões de patrimônio, e ele investe o seu dinheiro em várias frentes diferentes, né? Ele tem uma carteira muito diversificada, fazendo com que se ele sofra em algum empréstimo que ele fez, ele tem outro ali cobrindo e ele sempre consegue manter um pagamento interessante. Então, CPTS é um dos fundos que, para mim, é um dos mais seguros de papel dentro da bolsa, tá? Tudo é renda variável, então renda variável varia, é importante sempre lembrar disso. E por último, e não menos importante, né, como a gente quer fazer os vídeos mais rápidos por aqui, o ALZR11, tá? Ele é um fundo de tijolo, então ele investe em imóveis, ele é um fundo mais novo do que os outros dois listados aqui, porém ele é um fundo híbrido. A ideia do fundo híbrido não é investir só em papel, só em tijolo, só em logístico, só em galpão industrial, não. É ele ser realmente híbrido. É ele poder investir parte do seu dinheiro aonde ele quiser, tendo um pouco mais de liberdade. Qual é a diferença? Por que eu trouxe o LZR, mesmo ele sendo muito mais novo? Porque o objetivo dele é investir, né, em imóveis. Ele tem um patrimônio de 1 bilhão aproximadamente, só que o detalhe está nos contratos, nos tipos de imóvel que ele compra. Então, o ALZR ele tem algumas regras que fazem dele um fundo bem perene sobre aquilo que nós falamos no começo, que é o pagamento da renda, né? Por exemplo, ele trabalha hoje com 100% de contratos atípicos, que são contratos de 10, 11, 12, 15 anos, contrato de locação de longuíssimo prazo. Isso faz com que os imóveis que ele tem ali dentro vão ter um pagamento de renda por muito tempo. Tanto que o vencimento médio hoje da carteira do ALZR é de 8 anos e meio, tá? O primeiro contrato vai vencer daqui 2 anos e meio e o último contrato vai vencer daqui 13 anos e meio. Então são imóveis gigantescos, locado para empresas também gigantescas, porque essa é outra trave que o LZR coloca, ele loca, né, as suas empresas, ele loca os seus imóveis somente para empresas com faturamentos altos, com grandes faturamentos exatamente para a segurança do fundo. Isso faz dele um fundo bem seguro quando a gente fala sobre segurança e perenidade, ou seja, garantia, entre aspas, daquilo que vai ser pago. Como ele tem contratos muito longos, dificilmente você vai ter um rompimento e um não pagamento dos aluguéis. Mais uma vez, oscilação faz parte do jogo, mas a ideia de trazer esses 3 fundos imobiliários foi realmente focando nessa questão de perenidade. E todos os 3, como nós mostramos aqui, tiveram na sua história, até mesmo a LZR com uma história um pouco mais curta, mas todos eles tiveram na sua história pagamentos de renda todos os meses sem ter problemas, tá? Exatamente pelo tamanho que eles têm e por ser essa questão, ter essa questão de diversificação. Quanto mais diversificado, mais tranquilo para o novo investidor saber que aquele fundo imobiliário vai pagar renda nos próximos meses, exatamente pelo que existe lá dentro. Então é isso. Se você entendeu esse vídeo, que a lógica aqui não era trazer os melhores, mas sim aqueles que são mais perenes, que, né, vão te pagar renda no próximo mês, a ideia foi trazer esses fundos exatamente para que o novo investidor consiga ter um pouco dessa visão do que olhar, né? Talvez nesse começo, porque eu sei que é um pouco mais complicado. Se vocês gostaram dessa série, eu posso trazer outros vídeos, outros fundos, talvez um fundo por vídeo, até para falar mais profundo sobre eles. Então eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu vou ficando por aqui, se inscreve, deixa o like, porque é importante demais para que esse vídeo vá para outros investidores iniciantes também. Eu vou ficando por aqui, um abraço, a gente se vê nos próximos vídeos, até mais e tchau, tchau.